Pessoal, a gente vai ver construção de triângulo, tá? Que tá na página 35. Tá pedindo para construir com régua e compasso. Aí, vocês estão em casa, de repente vocês não têm compasso, igual a mim. Aí, eu tô aqui com uma régua, eu pego um pedaço de linha de costurar, tá? Vou cortar um pedaço. E vou construir meu triângulo com compasso improvisado. O que que eu vou fazer? Olha, eu vou medir o tamanho que eu quero, tá? Digamos que eu queira assim, de 6 centímetros, o meu raio, tá bom? 6 centímetros. Então, olha, marquei aqui, aí eu vou e monto o meu primeiro arco, tá? Que eu fiz, ó, encostei aqui, medi 6 centímetros e fui. Então, tenho raio de 6 centímetros, tá? O primeiro raio. O meu segundo raio, olha, eu sei que tamanho é esse aqui, daqui até aqui. A régua serve para isso, para eu medir os meus 6 centímetros, ó, base, tá bom? Marquei aqui. O meu outro pedaço, o meu outro tamanho, outra medida, eu quero de 4 centímetros. Então, vou medir 4 centímetros, peraí. Sei que vai estar até aqui. Só que eu tenho que continuar com a mesma origem, mesmo centro, ó. Que é esse aqui. Tá medido. Tem que segurar, tá medido. E aí, eu vou e formei triângulo. Não. Ai, o que que aconteceu? Não entendi nada. Não, vou explicar pra vocês. Vamos lá. Essa base aqui, eu tenho 6 centímetros. E aqui eu tenho 4 centímetros. Tá? De raio, essa medida daqui até aqui. Essa medida daqui até aqui. O que acontece? Se eu somar o 4 com 6, eu tenho 10 centímetros, certo? Então, quais são as medidas que eu tô tentando fazer esse triângulo aqui? Eu tenho um raio de 6 centímetros, tenho outro raio de 4 centímetros, e tenho uma outra medida que eu não tô chamando de raio, eu tô chamando a soma dos raios, de 10 centímetros, certo? Então, vamos lá. Se eu pegar, escolho 6, deixo o 6 aqui, somo 4 mais o 10. 4 mais 10 dá 14, então é maior que 6, ótimo. Vou escolher o 4, aí as outras duas somadas, 6 mais 10 é igual a 16, é maior que 4, ótimo. Agora, eu escolho 10, e os outros que sobram, 6 mais 4. 6 mais 4 é igual a 10, 10 é igual a 10. Então, olha o que que acontece. Eu peguei uma das medidas e comparei com a soma das outras duas. Se acontecer igual aconteceu aqui, uma delas foi igual, não é possível formar triângulo. Não é possível. Se uma delas for, digamos que uma delas seja menor, se fosse o contrário, se fosse uma situação assim, 10 é menor que as outras duas medidas somadas. Também não era possível, é maior, quer dizer, não era possível. Quais são as regras para formar triângulo? As regras seriam, vamos pegar um triângulo e ver o que que acontece. Vou confeccionar um triângulo aqui direto com a régua, olha. A medida aqui 7, tá?
Aí, essa medida aqui, 5. Aí, vou fechar aqui, essa medida vai ser 6. É 5, 6, 7. 5, 6 e 7. Certo? Vamos fazer a mesma comparação que eu fiz lá em cima. 5 é o que em relação ao 6 mais 7? Ele é menor. Ótimo. Vou usar o 6. 6 é o que em relação ao 5 mais 7? Que dá 12, né? Então, ele é menor. Agora, o 7 é o que em relação ao 5 mais 6? Menor. Então, eu consegui formar triângulo? Ah, não entendi nada. Então, vamos... Outra forma de formar triângulos, de construir triângulos. E vou pegar 3 palitos. Vou cortar esses palitos aqui, tá? Esse. Qual a medida desse? 11, tá? 11 centímetros. Vou pegar um outro de 7 centímetros, vou cortar aqui. 7. E vou pegar um outro de 9, aqui. Será que eu consigo formar um triângulo com esses 3 palitos? Vamos ver? Deixa eu virar o papel aqui. Consigo. Aí, quais são as medidas dele? 11, né? Era 11. Era 9. E era 7. Aí, vamos comparar essas medidas. Tem que dar certo. Vou pegar o 11. 11 é o que em relação à soma do 9 com o 7? É maior ou menor? É menor. Ótimo. Vou pegar o 9. 9 é o que em relação a 11 mais 7? Menor. Ótimo. Agora, o 7 é o que em relação ao 11 mais 9? Menor. Então, eu consigo formar triângulo quando eu tenho essa relação aqui, que eu pego uma das medidas e comparo com a soma dos outros dois. Nós vimos duas formas de construir triângulo e vimos a relação que está na apostila de vocês sobre a construção de triângulos. Tá bom? Agora vamos praticar exercícios matemáticos. Lá na página 36, tá assim: construa os triângulos com as medidas indicadas e depois responda as perguntas propostas. Você constrói os triângulos 3, 4, 5, 7, 5, 3, 7, 6 e 5. Qual dos triângulos apresenta os ângulos agudos? Todos os ângulos agudos. Vou construir e depois mostro para vocês construídos, tá bom? Aqui os 3 triângulos. Aí, qual deles tem todos os ângulos agudos? Aqui tem um ângulo... Com certeza, eu consigo ver que todos esses ângulos aqui são mais fechados. Não, esse aqui tem um ângulo bem aberto, esse também. Esse aqui que é o mais fechadinho. As medidas são bem próximas
e eles são todos agudos. É na 3, né? Figura 3, o triângulo 3. Qual dos triângulos é retângulo? Qual deles que vai ser retângulo? Aqui, ó. Vai conseguir verificar que esse é retângulo, que é a figura 1, ou o triângulo 1. Só construindo mesmo, gente, para vocês constatarem isso. E qual é o obtusângulo? É o 2, ó. Esse dá para ver claramente. Esse aqui é o 1 e esse é o triângulo 2. Tá? Verifique se é possível construir o triângulo com as medidas 7, 2 e 3. Como que a gente faz isso? A gente vai pegar uma das medidas, vou pegar o 7 e vou conferir ele em relação ao 2 mais 3. 2 mais 3 é igual a 5, somou e deu um número menor que 7, olha. Então, o 7 é maior? Não é possível, isso já é suficiente, tá? Então, não. De forma nenhuma é possível. Experimente mudar as medidas do lado B até conseguir construir o triângulo. Qual foi a medida adequada? Se você for analisar, vai ser qualquer medida maior que 4. Por quê? 4 mais 3 dá 7. E tem que ser o quê? Maior que 7. Então, tem que ser qualquer medida maior que 4. Maior que 4. Ok? E menor que 10, porque quando somar esse com esse vai dar 10. E menor que 10. Ainda tem isso, que é analisar os extremos. Tá bom? Centímetros. Aí, você vai observar o quê? Marque com X os itens que correspondem aos triângulos que podem ser construídos com as medidas de lados indicados. A relação de cima, ela mostra exatamente o que eu falei, tá? Se você somar dois lados, eles têm que ser maior que o terceiro. Quaisquer dois que você somar tem que ser maior que o terceiro. Se você pegar dois lados somados e for menor que um deles, não dá certo de jeito nenhum. Então, olha, vamos comparar. Peguei esse. Marcar com X que podem ser construídos. Tá, é para marcar os que podem ser construídos. Se eu pegar esse e somar os outros dois, vai dar maior. Esse somar os outros dois vai dar maior. Esse somar os outros dois vai dar maior. Então, esse pode ser construído. 60, olha. Pegar esses dois, dá 80. Por enquanto, tá legal. Pegar o 30, somar os outros dois, dá 110. É maior que 30. Pegar o 50, somar os outros dois, dá 90. É maior, então dá para formar. 50, se eu pegar o 10 com o 12, vai dar 22. 22 é menor que 50. Não dá para formar. Tem que conferir até constatar que é possível ou não é possível. Ou seja, todas as possibilidades tem que dar certo. 150. Se eu somar 100 com 120, é maior que 150. Se eu pegar o 100, reservo o 100. 150 mais 120 dá 270, é maior que 100. Se eu pegar o 120, 150, 100 e 100, 250, é maior que 120. Esse também dá. Continuando. As imagens a seguir mostram o passo a passo para a construção de um triângulo equilátero de lado 5 centímetros. Escreva com as suas palavras o que deve ser feito, ó. Já tá mostrando o que foi feito, é para você escrever o que foi feito. Nesse primeiro passo aqui, tá? Primeiro passo. O que foi feito? Traçou, né, ou trace
um segmento de 5 centímetros com a régua, certo? Traçou o segmento 5 centímetros com a régua, que é o segmento BC. É o segmento BC. Segundo passo. O que foi feito no segundo passo? Olha, utilizando a medida ou com a medida de 5 centímetros, fixa a ponta seca aqui e cria um raio. Crie um raio e forme um arco, tá? Esse arco, ó, daqui você vai pra lá. Um arco de circunferência, não é uma circunferência completa, é só um pedaço. Circunferência. Traçou aqui. Olha, com a medida de 5 centímetros, crie um raio, o raio, e forme um arco de circunferência, tá? Na página seguinte, olha. Vai fazer um arco para um lado, um arco para outro lado, tá? Terceiro passo. Mude a ponta seca do compasso. A ponta seca tava aqui, né? E aí fazia o arco lá. Agora a ponta seca vai estar aqui e vai fazer o arco aqui, tá? Que era mude a ponta seca do compasso para outra extremidade do segmento e repita o arco. O arco de 5 centímetros, não é isso que a gente estava fazendo? Aí, vamos pro quarto passo. O quarto passo é só marcar o ponto, tá? Marcar o ponto aqui, o ponto de encontro. Marque o ponto A, tá? É ponto de encontro dos arcos. Ponto de encontro dos arcos. E no quinto passo, vocês vão ligue, né? Ligue as extremidades B com A, B e A, C e A. O que acontece? Você vai ligar o B lá no ponto A, depois você vai ligar o C no ponto A. E aquela marquinha que fica lá arredondada, não interessa mais. Agora, o que interessa é o triângulo formado, tá? Formando o triângulo. Formando o triângulo. Isso que vai ser feito. Ou seja, se a gente for fazer, é pegar a linha, pegou a linha, aí na folha, vai marcar 5 centímetros. 5 centímetros. Marcou. Aí, você põe
lá no seu compasso improvisado, né? A medida de 5 centímetros. E aí, você faz isso, ó. Girou lá em cima, foi. Aqui, ó, é o ponto B, aqui é o ponto C. E depois, os mesmos 5 centímetros muda de coisa, vai lá e faz isso. Tá? Só deu uma desalinhadinha aqui, leve. Deixa eu apagar pra fazer de novo. Tá? E aí, você vai ligar, marcou o ponto A, liga aqui, ó. E liga aqui. Se você fizer certinho com uma linha bem rígida, você vai ver o triângulo formado aqui dentro, certinho. Tá bom? Isso que a gente fez. E eu não usei compasso, eu usei linha, que vocês podem fazer em casa. E o passo a passo foi colocado lá. Tá bom, gente?